o Guga tinha um quadro no Pânico e queriam que o Guga ficasse no Morning. Só que o Guga disse que não queria, que queria ficar no Pânico, porque ele conseguia fazer as coisas de Brasília, que era um projeto que ele chegou até a fazer algumas vezes, inclusive. Acho que até o Metrópole, não foi, Guga? Você fez também algo similar? Eu estava fazendo para o Metrópolis, aí eu fui para o Pânico, levei para o Pânico, então estava realmente a fim de fazer isso. E aí depois o Morning foi me testando e me botando e me testando lá, né? Aí eles me chamaram. Não, mas deixa eu entrar. Me chamaram não, na verdade eles me chamaram e depois eles falaram lá dentro com a direção. Aí eles me colocaram lá no... Mas é óbvio que o bom de fazer o Morning é que eu tinha mais espaço, entendeu? Porque no Pânico eu ia fazer só uma vez por semana e mais uma matéria de política. Claro que eu queria continuar com o projeto de política da matéria, mas fazer o Morning era um ano de eleição, era muito interessante. Só que nessa... Deixa eu revelar um bastidor. Aí eu tentei trazer o Carlito para ficar no meu lugar. Deixa eu revelar um bastidor, que o Guga me ligou falando, pô, Carlito, o Vini me pediu para indicar alguém aqui, e aí só que tem que ser de São Paulo e tal, só penso em você, mas você não mora em São Paulo. Eu falei, pô, Guga, dependendo de como for, eu passo um tempo em São Paulo, porque eu sei que é importante a gente estar nesse espaço para furar a bolha. Aí o Guga falou, é porque eu quero continuar com o projeto no Pânico, que vai rolar, o Emílio quer que eu fique e tal. Então, de certo modo, o meu desentendimento com a Zoe e depois a não continuação também do Calerron... É culpa do Guga. Não, é quem fez o Guga voltar de vez pro Morning, né? Porque o Guga voltou de vez. Porque o Carlito e o Calejão... primeiro o Carlito, depois o Calejão. Primeiro foi eu, depois o Calejão. E aí eles depois falaram, não, vai depois ser o Pena mesmo. Também, aí o Pena, é verdade. Olha, uma galera boa que eu levei pra lá, cara. Uma galera boa que eu levei. Pena, Calejão, Calito. Enfim, e aí depois eu acabei realmente entrando no Morning. Fiquei, ficou puto, teoricamente eu ia ficar. Tipo assim, pô, vou mandar esses filha da mãe pra lá pra ver se eu ficava aqui, os caras não ficaram. Segui agora, não ficou assim, não. Era interessante. O problema é que eu fiquei um tempo queimado com o Pânico, né? Tanto que quando eu fiz o Pânico, o Emílio ficou me chamando de traidor, fazendo piadinha. O Emílio é muito gente boa, cara. O Emílio é muito sangue bom, mas ele ficou fazendo piada comigo nesse sentido. Fiquei com essa imagem um pouco. Por que você deixou? Por que você foi? Perdão, a culpa é minha. Carlito, tentei Carlito, Pena, Calejão, os três lá. E eles ficaram um tempinho. Depois eu acabei voltando pro Morning. E fiquei até agora e tava achando... teve um momento assim que eu achava que talvez fosse ficar esse ano inteiro. Só que aí quando teve um mês mais ou menos atrás que eu comecei a sentir que o clima tava mudando. Eu falei, olha, eu não sei mais se eu duro... Enfim, não sei mais se vai dar. E foi isso. Uhum. O Guga, pensando agora nos seus futuros projetos e nesse novo governo que se avizinha, a gente ainda vai ter que combater por muito tempo a desinformação desses bolsonaristas, ou você vê sinais de que eles não têm mais a mesma força de antes? Não, eles têm ainda força, óbvio que eles vão tentar desinformar, mas é claro que sem a máquina do Estado na mão, você já perde muito patrocinador, muito dinheiro que ia alimentar essa máquina de desinformação acaba sendo cessado, né? Claro que sem a máquina do Estado eles vão perder parte desse poder aí que eles têm. Com certeza eles vão. Mas eles continuarão, porque eles entraram antes, entendeu? Eles pegaram primeiro as redes sociais. E hoje as pessoas se informam muito pelas redes sociais. Ainda está muito na mão dessa gente. Ainda bem que veio depois uma galera aí para bater de frente. O Carlito, o Henri Bugalho, o Cleison. Enfim, o Cleison, desculpa. O Cleison, o grande Cleison. E teve mais gente, na real. Teve muita gente boa. Aí teve depois os Galãs Feios, o Meteoro Brasil. Enfim, aí foi indo, cara. E claro que hoje o espaço está mais parelho. Só que... E é claro que eles vão perder parte do poderio. Só que eles continuam dominando ainda essa rede. E como eles dominam essa rede, eles vão continuar desinformando por muito tempo. A briga continua. E é importante o Guga falar isso, sabe por quê, Pedro? Que uma coisa que a Jovem Pan se atentou, que a esquerda, e às vezes a própria mídia de esquerda não se atenta, é esse lance das redes sociais. A Jovem Pan percebeu, por exemplo, que essas figuras já eram grandes na rede social e que se eles cooptassem essas pessoas para os programas da Jovem Pan, a audiência desses canais iria para a Jovem Pan, por exemplo. E a Jovem Pan percebeu isso. Tem uma figura, por exemplo, que muita gente nem lembra mais, que é o Flávio Morgenstern, que se auto-intitulava doutor, né? Ele foi convidado várias vezes para participar de programas da Jovem Pan, porque ele também tinha uma audiência grande por um período na internet.
os próprios membros do MBL que participavam com frequência, o Kim tinha um programa com o Guga. Mas esses caras ainda estão aí, viu, Carlito? É que eles não estavam mas não tem a mesma audiência mais, não, entendeu? Não tem. Não tem mais a mesma audiência. Você vê, por exemplo, o desespero do Fernando Holliday agora no Twitter, tentando notoriedade, tentando se radicalizar. E muita gente falando, Carlito, fala do Holliday. Talvez eu faça um vídeo só para mostrar como é que vocês podem denunciar os crimes que ele está cometendo, porque lembrem vocês que vereador não tem prerrogativa especial de foro privilegiado, então os crimes que ele supostamente estaria cometendo pode ser passível de denúncia no Ministério Público, ele pode ser preso, pode ser processado, tá? Por estar insuflando aí os atos antidemocráticos, né, que a gente está vendo aí, são pequenos, mas ele está insuflando, e ele está tentando radicalizar. Ele não conseguiu ser eleito deputado estadual, e o Guga vai lembrar que no bastidor que a gente teve lá no programa, eu fiquei chocado quando eu conheci o Fernando Holliday. Talvez o Guga não, porque o Guga já conhecia ele. Mas eu fiquei chocado, porque o Fernando Holliday, com as câmeras desligadas, é uma pessoa completamente diferente. Completamente diferente. O tom da voz, a postura, a agressividade é completamente diferente. E aí, quando ele sai do MBL, Pedro, o MBL arranja outro preto para substituir ele, que é o Guto Zacarias. Então ele passou a ser descartável. Que era assessor do Mamãe Falei e do Kim Kataguiri, fazer um troca lá de assessores. Tem um rolo disso aí. Né?